1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens bíblicas. Vamos tratar a respeito do ministério profético de Elias, o grande profeta Elias. 1 Reis 16, 29. Nós vamos ler até o capítulo 17, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Oremos. Pai nosso, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, que habita em nós, ilumine nossas mentes. Amém. Aleluia. Nos dê não só o conhecimento, mas a sabedoria, o discernimento para compreendermos a tua palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Como eu dizia, hoje iniciamos uma nova série de mensagens bíblicas. Vamos tratar a respeito do profeta Elias. E eu preciso, a título de introdução, fazer a contextualização histórica deste momento em que aparece esse profeta de Deus, esse porta-voz de Deus. Os irmãos se recordam que Israel teve um reino unificado durante 120 anos. Foram 40 anos tendo por rei o rei Saul, 40 anos com o rei, o grande rei Davi, e 40 anos com o rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, ele teve um reinado próspero e de bastante paz. E ele gostava muito de obras grandiosas. Então pesaram os encargos, os impostos em cima do povo de Deus. Ele também, por conta de casamentos políticos, acabou se casando com mulheres de povos pagãos, mulheres que trouxeram sua religiosidade pagã, o culto a divindades pagãs. Até mesmo a Moloque, o rei Salomão chegou a servir, diz a Bíblia Sagrada. E a Moloque, conforme era comum às divindades pagãs daquela época, esse tipo de culto, de adoração pagã, envolvia não somente a prostituição cultural, orgias sexuais, que envolvia as sacerdotisas daquelas divindades pagãs, envolvia também automutilação
e o pior de todos, talvez, envolvia o sacrifício de crianças. E por conta dos inúmeros pecados do rei Salomão, aquele que recebeu sabedoria de Deus, o Senhor pesou a mão contra o povo de Deus. E após a morte de Salomão, assumiu o seu filho, o trono de Davi, o rei Roboão. E o povo então se chegou, dirigido e liderado por Jeroboão, que estava no ostracismo e que voltara depois da morte de Salomão, clamando para que o rei Roboão tirasse um pouquinho a mão, cobrasse menos impostos, menos encargos. O rei Roboão consultou os anciãos que falaram: faça isso e você vai ter o reinado eternamente. Mas o rei Roboão também consultou os jovens que cresceram com ele no palácio, e esses deram um mau conselho. Eles disseram que o rei Roboão deveria pesar a mão ainda mais do que o seu pai Salomão. E assim Roboão, quando o povo veio ouvir a resposta daquela demanda que fizeram, o povo virou as costas para Roboão e disse: você não é de Judá, da tribo de Judá, nós não temos nada contigo. E Jeroboão então foi levantado como rei de 10 tribos, e somente Judá e Benjamim, o reino do sul. A partir desse momento houve guerra, houve uma divisão do reino. Nós ficamos então com o reino do sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, e as 10 tribos de Israel, reino de Israel, reino do norte, com capital em Samaria. Jeroboão tinha destreza e aptidão para a liderança. Ele então, para evitar que o povo dos 10 tribos de Israel fosse até Jerusalém, lá em Judá no sul, ele promove 2 centros de adoração pagã, misturado, sincrético, é verdade, mas ele constrói bezerros de ouro e coloca em Betel, em Dan mais ao norte, e Betel mais ao sul. E ao invés de chamar os levitas, que eram aqueles que Deus levantou como sacerdotes, ele pede gente de outras tribos para que oficiassem o ofício sacerdotal naqueles centros de adoração. E ainda criou uma festa num dia diferente das festas religiosas judaicas estabelecidas na lei mosaica. Portanto, Jeroboão e seus pecados e idolatria vêm contaminando Israel a partir daquele momento do reino dividido, desde 931 a.C. até 722 a.C., quando Deus levanta o povo assírio e assim acaba de vez com o reino do norte, o reino de Israel. Tudo por consequência dos pecados, sobretudo da idolatria, que começaram lá com o rei Salomão. Olha só como Deus faz. De 931 a.C. até 722, com Tiglat-Pileser, que entra e destrói e leva cativo todo o reino de Israel. E poucos anos depois, em 586, 587 a.C., o reino do sul também vai sucumbir diante do Império Babilônico. Sempre por conta da rebeldia e da desobediência do povo de Deus, em especial, peculiarmente nesse caso do povo de Deus, Israel, com respeito à idolatria. E assim nós entramos nesse contexto. O rei Acabe, filho de Omri, é o sétimo rei do reino de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que ele reina em Samaria, que era a capital do reino de Israel, portanto o reino dividido. O reino do sul era governado por Asa, o reino do norte, Acabe. E ele reinou 22 anos o reino de Israel. E no verso 30 a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe era um rei perverso, idólatra, era um rei imoral, um rei que não tinha compromisso com Deus de Israel. E Deus vai pesar a mão sobre esse rei e também sobre o seu reinado. E a Bíblia diz que ele fez mais maldade do que todos os que foram antes dele. Veja que a Bíblia traz alguns degraus de sua maldade. Ele andou nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei idólatra, pecador, imoral, o primeiro rei de Israel. E para complicar um pouquinho mais a situação do reino de Israel, ele se casou com a pior mulher do mundo.
Jezabel. Jezabel é a pior mulher do mundo, conforme é tratada aqui na Bíblia Sagrada. Essa mulher era sacerdotisa de um deus pagão, Baal. Era filha de Et-Baal, que era rei de Sidom, que também era um sacerdote desse deus pagão. Provavelmente um casamento político, para manter a paz entre Sidom e o reino de Israel. Mas o fato é que Acabe já vinha caminhando nos pecados e idolatria de Jeroboão, e quando ele se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel, uma mulher muito forte, muito influente, influencia aquele rei sugestionável, e aí sim, de uma vez por todas, é substituído o culto de adoração a Javé, Jeová, o Deus de Israel, por um culto de adoração a Baal. Então, irmãos, foi um dos momentos mais tenebrosos da história do reino de Israel. Na história de Israel, dos 19 reis, estou falando do reino do norte, todos eles foram maus e perversos. Nenhum deles seguiu ao Senhor. Nenhum deles foi fiel ao Deus de Israel. Mas Acabe se destaca porque ele não só realizou o sincretismo, mistura de crenças. Ele não apelava para o politeísmo, a crença em vários deuses, não. Ele substituiu a adoração, o culto de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, por uma adoração a um Deus falso, uma falsa divindade pagã de nome Baal. Baal significa proprietário, senhor, mestre, e possivelmente porque na religião cananeia, no Oriente daquela época, Baal era o nome para vários deuses pagãos e deuses que dominavam sobre a chuva, sobre os elementos da natureza, sobre as terras, a fertilidade, sobre as tempestades. Então Baal é o senhor da terra e até o senhor da vida, visto que aquela sociedade era agrário-pastoril, dependia dos frutos da terra, do que plantava e dos animais do campo. Então eles abandonaram, viraram as costas. O povo de Deus virou as costas ao seu Deus. Esse é o cenário, esses são os bastidores em que vai surgir o grande profeta, o homem de Deus, o profeta Elias. O rei Acabe andava nos pecados de Jeroboão, casou-se com a maligna Jezabel e ainda serviu a Baal e o adorou. Olha só o currículo do rei Acabe. Ele levantou um altar a Baal, portanto para adorar esse Deus falso, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Ele construiu um templo para o Deus Baal, Deus com D minúsculo. Samaria, capital do reino de Israel, tornou-se então centro de adoração, culto à divindade pagã. De maneira que cometeu, aliás, Acabe também fez lá no verso 33 um poste ídolo. O poste ídolo faz menção a Azerá, provavelmente a esposa de Baal. Existem alguns museus, se eu não me engano é na Inglaterra ou no Egito, não me recordo, tem imagens de Azerá. Azerá, ela tem uma forma fálica na cabeça. Para quem não sabe o que é forma fálica, é um pênis. Porque existia sempre esse Deus, esse culto de adoração, Deus da fertilidade, orgias e a prostituição cultural. As mulheres eram sacerdotisas e os adoradores tinham relações sexuais com essas sacerdotisas para agradar o Deus da fertilidade, para que Deus Baal enviasse chuvas e os frutos da terra. Por isso a Bíblia diz aqui, no verso 33, na segunda parte, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor. Deus de Israel estava irritado, irado contra o seu povo. Cuidado com esses conhecedores, supostos conhecedores da palavra de Deus, que diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu tenho problemas com essa consideração. Porque não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador que não se arrepende.
O que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus, nosso Senhor Jesus, espera de cada um de nós é que, se houver a queda do pecado, nós devemos nos arrepender e nos voltar para Ele imediatamente, confessando e deixando o pecado e levando novamente uma vida de santidade, obediência, integridade e retidão, uma vida agradável a Deus. Por isso, Deus irritado, Deus de Israel, ele ficou mais irritado do que com todas as abominações que foram praticadas pelos reis anteriores ao rei Acabe. E veja que, para completar a história, lá no verso 34, um tal de Hiel, de Betel, portanto lá no sul de Samaria, no sul do Reino do Norte, ele vai reedificar a cidade de Jericó. Os irmãos se lembram que Jericó, sob o comando de Josué, fora destruída. E Josué, como homem de Deus, fez uma maldição, amaldiçoou, na autoridade da palavra de Deus, aquele que viesse a reedificar a cidade de Jericó. Em Josué 6:26, a palavra de Deus é clara. Quando se estabelecesse o início da obra, os fundamentos, o primogênito da família que promoveria a reedificação de Jericó morreria. Olha só o que aconteceu com o primogênito de El Betelita. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Cumpriu-se a palavra de Deus. E por ocasião do término da obra de reedificação de Jericó, o mais novo, conforme a maldição proferida pelo homem de Deus Josué, também morreria. E olha só o que aconteceu. Quando lhe pôs as portas, está encerrando a reedificação da cidade de Jericó, morreu Segube, seu último, o filho mais novo de El, o Betelita, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Isso você pode conferir em Josué 6:26. A palavra de Deus se cumpriu. A maldição sobre aquele que desrespeitava ou desobedecia a Deus se cumpriu. E finalmente entramos no capítulo 17, e surge inesperadamente. Não se fala na Bíblia da origem do profeta Elias, se ele fez escola de profetas, quem era o seu mestre, qual era a sua origem, a sua família, a não ser origem geográfica. Diz que então Elias, que significa o Senhor é o meu Deus, o nome de Elias era relacionado exatamente com a sua missão. Elias significava o Senhor é o meu Deus, Javé é o meu Deus. E ele vinha exatamente trazer essa mensagem ao povo de Deus, que havia se afastado dos caminhos do Deus de Israel, de Javé. Elias, o tesbita, ele veio de Tisbe, nas regiões montanhosas de Gileade. Então, este homem, a Bíblia não fala, mas certamente já levantado como porta-voz de Deus, como profeta de Deus, foi preparado por Deus. E Deus sempre faz assim, irmãos. Deus prepara os seus servos. Você se lembra que Moisés levou 80 anos antes que fosse levantado como libertador de Israel. Davi estava trabalhando também. Paulo passou 3 anos na Arábia antes de começar a pregar o Evangelho com aquela ousadia que todos nós que conhecemos a palavra de Deus, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, conhecemos. E não foi diferente com Elias. Embora a Bíblia silencie nesse sentido, é fato que Deus havia preparado o seu profeta, o seu porta-voz. Certamente ele conhecia a palavra de Deus, no mínimo o Pentateuco, a Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E diz a Bíblia que este homem, com ousadia, com coragem, um homem destemido, fiel à palavra do Senhor, obediente a Deus, ele se dirige ao rei Acabe. E ele traz uma profecia e faz uma determinação: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, isto é um juramento, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que ousadia, irmãos! Que ousadia!
Malaquias 4:6 tem uma profecia que se cumpriu com a vinda de João Batista. João o Batista, segundo Jesus Cristo, cumpriu essa profecia de Malaquias 4:6. Elias deveria voltar antes do dia terrível do Senhor, antes da vinda de Jesus, do Messias, e ele viria no espírito e no poder de Elias. E João Batista, exatamente a semelhança do profeta Elias, tinha essa ousadia, era um homem destemido, fiel, obediente à palavra do Senhor, à direção do Deus de Israel. E eu me recordo, e você também deve se recordar, que Herodes, que governava Judá, estava desposado com a mulher do irmão dele. E João Batista, no espírito e no poder de Elias, se dirigia a Herodes: Herodes, olha a ousadia, o homem vestido com pele de camelo, cinto de couro, comia mel silvestre e gafanhotos e vivia no deserto. Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E isso atormentava a vida do rei Herodes. E foi isso que fez João Batista perder a cabeça. Ele foi morto por causa da fidelidade de Deus, e tenham certeza, como Jesus disse, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Nem mesmo o profeta Elias foi maior do que ele. E pasmem, isso causa perplexidade. A Bíblia não relata nenhum grande milagre, nenhum sinal, prodígio que Deus fez por meio de João Batista. Portanto, seu destaque certamente era o seu caráter e a sua obediência à palavra de Deus. Assim como o profeta Elias, um servo obediente à palavra do Senhor. E depois ele então, com esse juramento, tão certo como vive o Senhor, ele está falando de um Deus vivo, não de um Deus morto. Deus não está morto. Baal não é Deus. Só há um Deus vivo e verdadeiro. O nome dele é Javé, Jeová. É o eu sou. Somente o Senhor é Deus. Todo judeu, desde pequeno, aprende lá o Shema, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é isto que esse homem de Deus veio proclamar para este povo que estava afastado dos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Baal não é e nunca foi Deus de Israel. O Senhor era Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso demonstra que o profeta Elias estava na presença de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, e por isso ele teve esta ousadia, esta coragem de levar uma mensagem de juízo divino, de castigo para o rei perverso, idólatra, o rei Acabe. E veja que tamanha ousadia e intimidade deste profeta com Deus, com seu Deus, que ele diz, olha só o que ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. E nós sabemos por 1 Reis 18:1 que são 3 anos. Ou por Tiago 5:16 a 18 que são 3 anos e 6 meses. Está arredondado, né? São mais de 3 anos, 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses sem chuva nem orvalho. Para uma economia agrária, pastoril, isso é a ruína da economia, das finanças daquele reinado. Você imagina a perseguição que este profeta sofreria. Mas ele foi obediente a Deus, levou a mensagem de julgamento e juízo. E ele disse ainda no final do capítulo 17, verso 1: segundo a minha palavra. Tamanha era a intimidade do profeta Elias, e o profeta quer dizer o porta-voz de Deus, que ele não usou nem aquela expressão conhecida por nós todos, assim diz o Senhor. Não, ele fala, segundo a minha palavra. Que intimidade com Deus, que intimidade, que comunhão com Deus. E Deus não abandonou os seus. Vem a palavra do Senhor para o profeta Elias, dizendo lá no verso 3: retira-te daqui, foge, porque você vai ser perseguido, querem sua vida, vão dar cabo da sua vida. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, vamos raciocinar aqui. O homem corajoso, destemido, ousado, obediente, fiel a Deus, leva a mensagem de juízo. Sabe qual foi a recompensa de Acabe, aliás, do profeta Elias? Você vai agora ser um foragido, um procurado. Você vai se esconder junto ao ribeiro, a torrente de Querite. Torrente, ribeiro, córrego, é mais ou menos essa ideia. Então você fica escondido lá, provavelmente uma região desértica. E você vai beber das águas do ribeiro de Querite, da torrente de Querite. E eu ainda dei ordens, disse Deus, dei ordens aos corvos, uma ave de rapina, animal imundo segundo Levítico 11. Esses corvos vão levar pão e carne para você de manhã e de noite. Que prova para a fé, meu irmão. Ele foi obediente e Deus manda ele para o deserto, para beber água de um riacho. E para depender o corvo, ele come pão e carne, irmão. E agora? Sabe o que o profeta Elias fez? Não discutiu, não murmurou, não questionou, obedeceu. Ele foi para aquelas bandas do Oriente, permaneceu junto aos ribeiros de Querite e bebia daquelas águas do ribeiro de Querite, e de manhã e à noite comia do pão, e pode ter certeza que devia ser o seu pão italiano, caprichado, fazendo um anacronismo, né? Porque nem tinha Itália ainda naquela época, mas enfim, o pão devia ser da melhor qualidade, e a carne também é aquela maturada, perfeita, era o melhor. Ele confiou em Deus e Deus supriu. Veja que Querite nos traz a ideia de proteção e segurança. Ali ele estava seguro da perseguição do rei Acabe e da maligna Jezabel. Não coloque o nome de sua filha de Jezabel, porque esse nome na Bíblia é um nome que é uma relação com o mal. E além da segurança e proteção, a Bíblia diz também que ele tinha o sustento, a provisão de Deus. Não faltou água, não faltou comida, mesmo estando naquele lugar escondido, provavelmente um lugar desértico. O verso 5 comprova que ele fez segundo a palavra do Senhor, obedeceu, e os corvos também obedeceram como criaturas de Deus a ordem do Criador. E lá no verso 7, finalmente, mas passados dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. E que interessante é o término desta aventura do profeta Elias. Aventura no bom sentido. Ele foi obediente a Deus, e porque foi obediente, foi enviado por Deus para um lugar desértico, para depender de corvos que de manhã e à noite trariam pão e carne, e para depender de água de um ribeiro, de uma torrente. Só que no verso 7 a Bíblia diz que a torrente secou, e óbvio, secou porque o próprio profeta Elias havia orado para que não chovesse mais, segundo a palavra dele. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então que interessante, até mesmo a oração daquele homem de Deus que for atendido, teve por consequência o resultado que o próprio homem de Deus que orou ia sofrer os resultados, as consequências dessa oração e de sua obediência. E aparentemente é algo difícil, uma dificuldade. Eu quero então extrair algumas lições para nós à luz desse texto tão precioso. Maravilhoso estudar a vida do profeta Elias. Nós aprendemos muitas coisas. A primeira lição que nós extraímos desse texto é a seguinte: o Deus vivo e verdadeiro existe e está ativo no mundo que criou. O Deus vivo e verdadeiro existe e está ativo no mundo que criou. Amém? Amém. Deus age na criação cumprindo sua palavra. É um exemplo. Eu estou dizendo aqui que a primeira lição que aprendemos desse texto que meditamos é que o Deus vivo e verdadeiro, Ele existe. Não era como Israel naquela época do profeta Elias, que não acreditava mais em Javé, em Jeová, no Deus de Israel, e confiava agora em Baal. Ele existe, o Deus de Israel, e Ele é o nosso Deus. Ele existe e age na criação,
age no mundo que Ele criou. Deus não criou o universo e virou as costas para este mundo. Não. Ele age. E olha só como Ele age, por meio do cumprimento da palavra dEle. A palavra de Deus não pode falhar, meu irmão e minha irmã. O que você lê na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, se ainda não se cumpriu, há de se cumprir no tempo oportuno estabelecido por Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Veja que 1 Reis 16:34, Iel e sua família sofreram as consequências da maldição de Josué 6:26. A morte do primogênito e do mais novo, para quem reedificasse a cidade de Jericó. A palavra de Deus se cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos também, lá em 1 Reis 17:1, o juízo contra o povo de Deus, porque aquele povo servia a outros deuses. Lá em Deuteronômio 11, 16 e 17, Deus já trouxe por meio da boca de Moisés, o seu servo: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche Ele os céus e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, ou seja, os frutos, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Desde os tempos da lei mosaica de Moisés já estava profetizado: se vocês servirem a outros deuses, ó povo de Deus, Deus vai fechar as comportas do céu, não vai derramar mais chuva, e a terra não vai dar mais frutos, e vocês vão passar dor e sofrimento, vão passar fome e miséria, porque Deus é o Criador e o sustentador, porque é Deus que dá as chuvas e retém as chuvas. E é por isso que nós aprendemos que Ele age e está ativo no mundo criou, porque o Deus vivo e verdadeiro é o Senhor da criação. Deus está no controle de tudo e domina sobre os elementos da natureza, as águas, as terras, o fogo, o ar. Ele dá ou retém as chuvas e o orvalho. Nós vimos claramente aqui o que aconteceu nesse período do profeta Elias, segundo a palavra do profeta de Deus. Segundo sua soberana vontade, por anos, Deus estancou a chuva, estiagem, seca. Cadê Baal? Baal não é o Deus da chuva? Cadê Baal? Não tem Baal, irmãos. Só há Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ele controla as chuvas, Ele dá os frutos da terra, Ele faz a semente germinar da planta e depois os frutos. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o Senhor da criação. E Deus dá ordem às suas criaturas. Veja que Ele deu ordem aos corvos. Nós, seres humanos, temos liberdade de escolha, de ação, e muitas vezes somos rebeldes e desobedientes contra o nosso Criador. Mas os corvos não. Como criatura de Deus, os corvos atenderam prontamente a determinação do Senhor e levavam de manhã e à noite o pão e a carne ao homem de Deus. O que eu aprendo aqui, meu irmão? João 1,3. Quem é o Senhor da criação, o Deus vivo e verdadeiro? João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Senhor da criação. Ele é o agente da criação de Deus. E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Eu e você estamos aqui com vida porque Jesus nos fez. Ah não, mas é da relação do meu pai e da minha mãe. Certamente, mas Deus estava por detrás disso. Ele formou você e eu no ventre de sua mãe, no meu caso da minha mãe. Jesus Cristo é esse agente da criação. Todo o universo, tudo que existe não surgiu do acaso, mas foi obra das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus criou o mundo físico e espiritual, criou homens e anjos, as coisas visíveis e invisíveis, tronos e potestades. Você pode ver isso em Colossenses 1,16. Jesus também sustenta e está no comando de todas
todas as coisas e circunstâncias. Então isso deve trazer paz ao seu coração, você que está em Cristo. Jesus está no controle de tudo, irmãos. De todas as circunstâncias, até as difíceis, até as situações que você e eu não entendemos. Jesus está no comando de tudo. Ele não é pego de surpresa. Há um único Deus soberano, vivo e verdadeiro. A seca no reino de Israel foi um desafio aos adoradores de Baal. Baal é o Deus da tempestade, das chuvas. Então Baal, quero ver agora. Contradiga a palavra do servo de Deus. O Deus vivo e verdadeiro é único, incomparável em poder, glória e majestade. Não há outro Deus. Deus, Ele é soberano, reina absoluto sobre tudo e sobre todos, sobre as nações e os povos. Antes mesmo da criação do mundo, Ele reina. 1 João 5,20, parte B, diz o seguinte: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este, ou seja, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Se alguém tinha dúvidas, eis aí um dos textos que mostram claramente que Jesus Cristo, Ele não é simplesmente o Filho de Deus, como filho nessa ideia que nós temos, da filiação de um filho para um pai, mas é uma filiação singular, única. Jesus Cristo é Deus. Ele é da mesma essência do Deus, porque Ele é Deus. João 1 também complementa esta ideia, corrobora com essa ideia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e é Deus para todo sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. E nós aprendemos também uma segunda lição. Eu falei então que a primeira lição é que o Deus vivo e verdadeiro existe e está ativo no mundo que criou. E nós vimos que esse Deus é Jesus Cristo. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que estar na torrente de Querite implica em viver pela fé. Estar na torrente ou no ribeiro de Querite implica em viver pela fé. Muitas vezes Deus leva seus filhos ao deserto. Muitas vezes Deus leva seus filhos, abre aspas aí, entre aspas, à torrente de Querite para prová-los. Talvez você esteja passando por essa torrente de Querite, quando a força do seu braço não significa nada, quando você não pode pedir socorro a ninguém, você só pode confiar em Deus, viver pela fé, não pelo que você enxerga e vê, mas confiar absolutamente no Deus vivo e verdadeiro. Talvez alguns aqui entre nós estejam passando pelo ribeiro de Querite. Quantos ribeiros de Querite, quantas dificuldades, circunstâncias adversas na vida, em que você não consegue mais sequer abrir a boca, não sai palavras das suas orações, é só choro, lamento. Mas você pode elevar os seus olhos para o monte, e de lá virá o teu socorro. O teu socorro virá do Senhor Deus que fez céus e terra, o Senhor Jesus Cristo, agente da criação de Deus. Querite equivale exatamente a essas circunstâncias adversas da vida, em que o Filho de Deus é provado a viver pela fé, em absoluta dependência do Senhor. Lá no deserto não tem para quem você pedir socorro. Você pode gritar, ninguém vai ouvir. Não é assim que muitas vezes é na nossa vida? Nós clamamos por socorro, ninguém nos acude. Mas há alguém, há um Deus nos céus, que está sentado no trono de glória, de graça. Ele ouve o gemido do seu povo. Nós não estamos sós, não estamos abandonados. Deus está pronto para estender sua forte mão e nos socorrer em nossas necessidades.
Sejam elas espirituais, físicas, emocionais, de relacionamentos, na família, no casamento, financeiro. Deus está pronto para dar ordens aos seus corpos. Aleluia. Deus está pronto para te dar o pão da vida, Jesus Cristo. A fonte da água da vida, Jesus Cristo. E ainda que você esteja lá no deserto, você vai ter água, você vai ter alimento para a sua alma. Aleluia. Você terá paz no coração. Glória a Deus. Jesus é o teu Senhor. Jesus é fonte de água da vida. Glória a Deus. Não nos deixou sós, órfãos. O Espírito Santo habita nos verdadeiros filhos de Deus. E Ele é o outro Consolador. E diz a Bíblia que Ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, com espíritos inexprimíveis. É um tipo de vida de confiança no Deus vivo e verdadeiro e em sua providência para cada dia. Pense no profeta Elias e bebe água. E os corvos vêm, come pão, come carne e bebe água. E a água está secando. E vem os corvos, come pão, come carne, bebe água. E está secando. Até que no verso 7 a Bíblia diz que secou a torrente. Não tinha mais água. E os corvos também pararam de levar pão e carne. Elias se desesperou, fugiu. Não. Ele permaneceu aguardando a direção de Deus. Relembro que as águas de Querite secaram como resultado da oração feita em obediência ao mandamento do Senhor. Não é assim que acontece com a minha vida e com a vida de vocês? Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou obediente. Eu fiz o que o Senhor manda. A Bíblia diz assim, eu fiz assim. E mesmo assim eu estou num deserto. E mesmo assim eu estou no torrente de Querite. Estou passando dificuldades, provações, lutas, aflições. Foi Deus que colocou você no deserto. Ele é soberano, Ele reina. Nós cantamos aqui. Creia nisso, é a verdade, irmão. Essa sua luta vem para a glória de Deus e para que você seja aperfeiçoado e edificado. E para se preparar para uma luta ainda maior. Porque depois nós vamos continuar falando de Elias. Lutas maiores virão e bênçãos ainda maiores virão. Mesmo sendo filhos de Deus obedientes, muitas vezes o Senhor nos leva a Querite, as dificuldades, as aflições. E veja que a Bíblia diz lá em 1 Reis 17,4: beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O profeta Elias poderia pensar: o que? Corvos? Animal imundo? Vou me tornar cerimonialmente impuro? Posso nem adorar a Deus? E eles comem pão e carne. Nada, eu vou caçar no deserto. Um calanguinho. Será que lá tem calango? Não. O profeta Elias confiou no Senhor. Deus falou, ele fez, ele obedeceu. E foi ali mesmo, diz a Bíblia, que Deus deu segurança e sustento para o seu servo. Imagina se ele sai para um lugar diferente. Irmão, preste atenção no que Deus diz para você nesta noite. Não saia do lugar que Deus te colocou. Onde Deus te enviar, fique lá. Porque é ali que Ele vai entrar com provisão, com providência. É ali que Ele vai te dar proteção e segurança e sustento para a tua vida. Procura outros meios para você ver. Esteja no lugar certo, no centro da vontade de Deus. E finalmente a última lição que aprendemos com esse texto maravilhoso: a comunhão com Deus vivo e verdadeiro é essencial para a oração poderosa. A comunhão com Deus vivo e verdadeiro é essencial para a oração poderosa. Quem não gostaria de orar com poder?
Você orar por um enfermo, a pessoa ficar curada. Você orar por uma porta de emprego, Deus abre uma porta. Você orar contra aqueles que perseguem você, Deus afasta os seus adversários. Você orar para que você ganhe vidas, Deus traz multidões de almas perdidas. Quem não deseja, quem não caminha com Cristo, que não deseja ter essa oração poderosa? A comunhão com Deus é exatamente o requisito essencial para que você possa orar com poder. O profeta Elias, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz: perante cuja face estou. Elias estava na presença de Deus. Por isso a sua oração era poderosa. Veja que ele disse: nem orvalho nem chuva. Aquela região já era difícil de chuva, mas à noite vinha aquele chuvisco que já promovia os frutos da terra, já aliviava aquela secura, a sequidão. Mas a palavra de Deus foi, segundo o seu profeta: nem orvalho à noite, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O profeta Elias estava na presença do Senhor, ele tinha intimidade com Deus. Você quer ter oração poderosa? Você precisa de intimidade com Deus. E tal comunhão do profeta Elias era expressa ou visível, manifesta através de sua vida de oração. Como é que eu sei isso? Tiago 5,16 até o 18, 16 a partir da parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Sabe o que me chama a atenção nesse texto de Tiago 5, 16 ao 18? Elias era homem semelhante a nós. Elias era um ser humano como eu, como você, sujeito aos mesmos sentimentos. E nós vamos ver que ele teve momentos difíceis, pediu até a morte. Mas à frente vamos ver isso. Mas este homem naquele momento foi usado poderosamente por Deus, e a sua palavra se cumpriu. 3 anos e 6 meses sem chuva. E falou com ousadia e coragem, trazendo o juízo de Deus para o rei perverso, idólatra, o rei Acabe, também Jezabel. Então, essa comunhão com Deus se manifesta visivelmente por meio de uma vida de oração. Quer poder na sua oração pública? Quando você sobe aqui, fazer o chão estremecer, vidas serem tocadas. Então ore mais com o Senhor lá no secreto do teu quarto, em particular. Eu sei que eu preciso orar mais. E você? Para que você tenha essa intimidade maior com Deus. A oração não é para simplesmente alcançar os seus pedidos, não. A oração é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus. E mais, essa comunhão com Deus também é expressa e visível por meio de uma vida de obediência. A oração poderosa requer ainda zelosa obediência com respeito à vontade de Deus. Nós vimos aqui o profeta Elias obedecendo mesmo diante daquelas circunstâncias inesperadas e indesejadas. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, o Filho de Deus. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aí o segredo da oração de eficácia, de poder. Peça segundo a vontade de Deus. João 14, 14 e 15 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, diz Jesus, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem que obedecer ao Senhor Jesus. Tem que obedecer à palavra de Deus. E eu quero encerrar então esta mensagem. Hoje, nos nossos dias, em nossa sociedade, aqui principalmente no Ocidente, no Brasil em especial, nós estamos sofrendo as consequências de anos e anos, décadas, de uma nação perversa, idólatra, afastada dos caminhos do Senhor. Não é por acaso que o Brasil tem sofrido hoje. É juízo de Deus, eu tenho convicção. É juízo de Deus. Crise ética, moral, política, econômica, corrupção, violência, imoralidade.
E o brasileiro, a nação brasileira, tem colhido os frutos de décadas de uma vida distante de Deus. Oséias 4:6 diz: o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas Salmo 33:12 diz: mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vimos que Jesus é esse Deus vivo e verdadeiro. Somente pela fé em Jesus nós podemos ser salvos da ira de Deus contra os pecados e contra o pecador, e ser libertos do poder da escravidão do pecado em nossas vidas. A solução é até aparentemente simples: arrependa-se de seus pecados e creia no Evangelho, conforme Marcos 1,15. Arrependa-se, mude de atitude, de pensamento, mude de vida, mudança radical. Isso é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, por meio da obra regeneradora do Espírito Santo, que promove. E creia no Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, arrependa-se e volte para o Senhor Jesus hoje mesmo. E se você ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, eis a tua chance. Você pode fazê-lo nesta noite. Nós vamos orar agora, e você pode abrir o seu coração e mostrar ao nosso Deus que você está arrependido. Você não quer ser como o povo de Israel, como aquele povo de Deus que abandonou, virou as costas ao Deus de Israel e serviu a um Deus falso, um Deus que não existe, surdo, mudo, sem vida, enquanto o Deus vivo tem banquete espiritual, desejoso de servir com bênçãos espirituais todos os seus filhos e filhas. Arrependa-se e viva para a glória de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, quando não somos obedientes. Perdoa-nos, ó Deus, quando falhamos com a tua obra, somos negligentes. Perdoa-nos, Deus Santo, quando não confiamos em Ti e buscamos socorro em tantas outras fontes e nada tem dado certo. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos agora corrigir as nossas atitudes, mudar a nossa vida, e nós precisamos da tua graça, Deus. Sozinho não conseguimos, não temos força, Senhor. Ó Pai, dá alegria ao coração daquele que está melancólico, deprimido. Dá o sentido e o propósito da vida, Deus. Nós nascemos e fomos formados pelo Senhor Jesus para adorarmos a Deus, para vivermos em comunhão com o Senhor todos os dias de nossas vidas aqui na terra e por toda a eternidade. Dá-nos um coração mudado, Senhor, e nós que já recebemos esse coração regenerado, fortalece-nos, ó Deus, e capacita-nos para estarmos sempre no centro da tua vontade, o melhor lugar para os teus filhos. Ó Pai, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, talvez até gente que frequente os cultos regularmente, mas que o coração está distante de Deus, traz de volta, Senhor. Aqueles que ainda não são do Senhor Jesus, talvez até frequente a igreja, é membro da igreja, ó Deus, salva esta alma. Só o Senhor pode fazer este milagre, Pai. Nós somos fracos e totalmente dependentes de Ti. Precisamos da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus soberano, Deus incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.